você, Jesus. Nós queremos nessa manhã dizer que nós te amamos, Senhor. Dizer que para nós, ó Pai, é um privilégio, Senhor, estar em Tua presença. Obrigado, Jesus, pelo Teu resgate naquela cruz. Obrigado pelo Seu amor que se renova dia após dia, Pai. Obrigado pelo privilégio que nós temos de experimentar, Senhor, a Tua graça, Senhor, a Tua misericórdia. Se você tem motivos para agradecer ao Senhor, comece a elevar a sua voz em adoração. Se coloque na presença do Senhor, porque Ele está aqui. Presença manifesta do Senhor. Sim, Espírito Santo, vem em nossos corações. Vem nos sondar, ó Deus, e nos conhecer. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia, sim, pelo caminho da Tua eternidade, Jesus. Nós somos Teus. Nós Te pertencemos, Senhor. Que a Tua igreja possa Te adorar em espírito e em verdade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Diga a Ele: eu provei e vi. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Vamos dizer: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o Desejo do meu coração sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. é o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Só Tua presença, Jesus. Vamos dizer a Ele: não há nada, não há nada. a que se compara a esperança viva.
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, Santo, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. tu és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos provar o quão real. Vamos provar da tua glória. Vamos provar o quão real. É tua presença. És real aqui, Senhor. Vamos provar da tua glória e Erga a sua voz e diga, vamos. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Tua presença, Senhor. Tua presença. O Senhor está aqui, Ele está aqui. Vem tocar assim em nossos corações, Pai. Muitas vozes dizem que nós não somos merecedores, que nós não merecemos o perdão de Deus. Isso é uma completa mentira. O Senhor nos ama, está de braços abertos a nos receber com amor, porque a graça dele foi manifesta naquela cruz. O amor dele por nós foi manifesto naquela cruz. E uma vez que o véu se rasgou, nós temos esse acesso ao nosso Deus, a um relacionamento íntimo, profundo com Ele. Por mais que o pecado possa nos afastar, o Senhor já providenciou o resgate por nossas vidas. E Ele nos perdoa de todos os pecados, sara as nossas feridas, nossas iniquidades. Ele restaura e esquece o passado.
para que nós possamos ter um novo futuro com Ele. Esse é o nosso Deus. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é Bom, o Senhor é bom, tua misericórdia. Vamos ver mais uma vez o Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. As misericórdias dele se renovam sobre nossas vidas, amém? Glória a Deus.
início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior, Amor maior que o meu pecado. nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome a morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. a morte venceste, o véu, oh, a tumba vazia. Oh, Jesus, o céu te adora, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, Inigualável, hoje pra sempre, sempre, sempre. Teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele. Poderoso esse nome é,
nome de Jesus és invencível. Acima de todo nome, és poderoso, Senhor. Comece a exaltar o nome dele no seu lugar. Comece a dizer o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é digno, o quanto Ele é santo. Comece a exaltar o nome dEle, vamos. Santo é o Teu nome, Jesus. Digno é o Teu nome. Digno é o Teu nome, Senhor. A terra está cheia da Tua glória. Santo, Santo. Jesus, não há ninguém além de ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Quem é como tu, Jesus?
ninguém igual a ti. Oh, não há maravilhoso, admirável, tão sublime. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Esperamos esse dia com muita ansiedade, com muitas expectativas em Ti, Jesus. Vamos declarar isso. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Vamos erguer nossas vozes a Ele e diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Mais uma vez, diga: ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Você pode declarar isso nessa manhã. A sua presença é mais desejável que o ouro. A presença do Senhor é mais desejável do que qualquer coisa nessa terra. Então declare isso com vontade, porque, meu irmão, a presença dele já está aqui nessa manhã. Nós vamos declarar mais uma vez, mas com intensidade. Sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Aleluia. Aplauda ao Senhor nessa manhã. Glorifique o nome dEle. Aleluia. Aleluia. E agora quero te convidar a adorar o Senhor de outra maneira. Assim como nós cantamos, né? A presença do Senhor é mais valiosa do que ouro. E aqui ouro fala sobre riquezas.
E o quanto nosso coração realmente está nisso. O quanto nós vivemos essa verdade que nós declaramos nessa canção. Gostaria de ler um texto que está lá em Mateus 6, no versículo 19. Não ajuntei tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem os destroem, e onde os ladrões arrombam casas e os furtam. Ajuntem tesouros no céu, onde as traças e ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pulando lá para o versículo 31. Aqui depois disso, né, é advertido sobre roupas, comida, alimento, sobre as preocupações que a gente tem no nosso dia a dia. E essas preocupações são naturais. Às vezes a gente, hoje, trazendo para os dias de hoje, são as nossas contas, essas preocupações, né? Os famosos boleto. Quem tem boleto aí? Nossa, amém, glória a Deus, que não tem todo mundo com boleto. Vou perguntar de novo, né? Tem alguém com boleto aqui, gente? Pelo amor de Deus. Acho que era só eu que estava devendo. Misericórdia. Essas são as nossas preocupações. E às vezes a gente fica, meu Deus, não vai fechar, a conta não vai dar. Não vai acontecer, não tem como. Mas, meu irmão, quando a gente está focado nas coisas do Senhor... E para quem já casou ou está organizando casamento sabe muito bem disso, né? A gente vê um mundo de coisas chegando, um monte de conta, e você pede ajuda pro Senhor, você confia nele, porque realmente não dá. Essa é a verdade. Quando você às vezes vai fazer alguma coisa, um projeto muito grande na sua vida, você fala, Senhor, não vai dar. E dá, justamente porque você confia nele. E você confia nele porque não tem o que fazer. É o seu único caminho, a sua única opção. E às vezes a gente fica tão preocupado com as contas do nosso dia a dia, as nossas contas diárias. Meu irmão, não precisa ser uma coisa grande. Não precisa ser algo extraordinário na sua vida. O Senhor, Ele provê nas coisas do cotidiano. E aqui, no versículo 31, vai falar, portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam os pensamentos dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Às vezes a gente fica tão receoso em ofertar, em ajudar a casa do Senhor. Senhor, eu queria tanto ofertar, eu queria tanto ser um dizimista, mas Senhor, está apertado, não vai dar. Meu irmão, o nosso coração estando nele, as demais coisas são acrescentadas. As demais coisas se achegam a nós, porque o nosso coração está focado naquilo que importa. Eu te convido nessa manhã a você colocar o seu coração em direção àquilo que realmente importa. De você investir o seu tesouro, os seus bens, naquilo que realmente é duradouro. Gostaria que você separasse o seu dízimo, a sua oferta. Aqui nós temos os QR Code, o Pix. Atrás das cadeiras também tem o Pix, temos a maquininha no hall. Os irmãos vão estar com as salvas aqui para quem vai doar e ofertar em espécie. Eu gostaria que você levantasse as suas mãos para nós estarmos orando. E eu gostaria que você colocasse na sua oração, porque como eu disse, às vezes a gente acha que o Senhor, Ele provê no extraordinário. Mas o Senhor, Ele provê no ordinário. Ele provê no seu dia a dia, nas coisas simples, onde a gente acaba se acostumando. O Senhor também provê, o Senhor é a sua provisão. A sua provisão não vem do seu trabalho, não vem do seu esforço. A sua provisão vem do Senhor. Ele é aquele que sustenta. Senhor meu Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor é aquele quem faz em nossas vidas, Senhor. Não só financeiramente, mas o Senhor é quem provê em todas as áreas das nossas vidas. Nós te agradecemos, Pai, por cada milagre. E Pai, por cada milagre não extraordinário, sim, também nós somos gratos por ele, Senhor. Mas eu quero agradecer ao Senhor por cada milagre diário aqui, Senhor. Por cada milagre de provisão, por cada conta paga, Senhor. Porque nós sabemos que a mão do Senhor está nisso. Eu te agradeço, Senhor. E eu já declaro, Senhor, que eu sei que o Senhor está aqui realmente abrindo portas de emprego nesse lugar, Senhor. Eu sei que o Senhor está abrindo, Pai, portas de faculdade, de estudos, Pai, de melhoras. Porque o nosso coração, Pai, está voltado ao Senhor. Nós estamos investindo, Pai, naquilo que é duradouro, Pai.
naquilo, Pai, que não tem fim, que realmente não é corroído. Senhor, nós estamos investindo no Senhor, Pai, investindo o nosso coração, Senhor, não os nossos bens, não, Senhor, nós estamos investindo o nosso coração e a nossa intenção em Ti. Por isso nós Te agradecemos, porque eu sei que o Senhor já fez, Deus. Multiplica, Senhor, para que nós possamos, Pai, cada vez mais, Senhor, avançar como pessoas, como igreja, Senhor. É o que nós declaramos aqui nessa manhã, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Traga a sua oferta. Aleluia. Shalom, bom dia. Está meio fraco, está meio frio hoje, né? Vou relevar. Shalom, bom dia. Glória a Deus. Estão com frio aí? Só um pouquinho, né? Gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez. Levante suas mãos se você nos visita pela primeira vez hoje. Alguém? Ninguém, gente, todo mundo de casa, glória a Deus. Antes da gente partir para o nosso Local News, um pequeno recado que não tem no Local News. Os jovens estamos iniciando a nossa corrida para o Overflow. Aleluias. E assim como nós fizemos no ano passado, nós vamos arrecadar algumas verbas para o evento, em forma de cantina. Então você enche a sua barriga e nós somos abençoados. Então hoje pela manhã, nesse friozinho, nós temos um chocolate quente, amém? Então, no fim do culto, você procura o atendimento ali, as meninas vão te direcionar, vai ser retirado lá em cima um chocolate quente. Para quem repete o culto à noite, teremos caldo, amém? Para também, nesse friozinho, dar uma aquecida. Então, você, além de sair hoje de manhã com um chocolate quente, além disso, abençoa os jovens, amém? Com vocês agora, nosso Local News. Shalom, igreja! Eu sou a Adriele. E eu sou o Zecla. E está começando mais um Local News. E o nosso próximo recado é sobre o nosso jantar de casais, que vai acontecer dia 26/6. Ele será no Canoa Quebrada e o investimento é de R$200. Então, faça a sua inscrição. E o nosso próximo recado é sobre o nosso batismo. Um momento especial e de grande festa, onde alguns irmãos decidiram morrer para esse mundo e nascer para Cristo. Ele acontecerá no dia 28/6, às 18 horas. Venha, convide um amigo e faça parte dessa grande festa e desse momento inesquecível para os nossos irmãos. E o nosso próximo recado é sobre o culto Rockets. As crianças de 2 a 7 anos já iniciam o culto lá na salinha. E os Rockets de 8 a 14 anos começam adorando aqui com a igreja. E no final eles sobem para ter uma palavra direcionada. Lembrando que o culto Rockets não é um momento de recreação, mas é um momento onde eles têm uma palavra direcionada para a idade deles, onde eles conhecem um pouco mais de Cristo, da mesma maneira que nós estamos aqui recebendo da parte do Senhor. E chegou o momento especial, o momento da palavra. Prepare o seu coração para ouvir aquilo que o Senhor deseja falar com você. E esse foi mais um Local News. Tchau! Shalom, igreja, bom dia. Olha para a pessoa mais linda que está do seu lado aí, diga bom dia. Glória a Deus. Irmãos, hoje dia especial, dia de ceia. Estou me recuperando, ontem a gente viu um dia bem difícil. Para quem é homem sabe o quanto que é difícil ter gripe, quase estado terminal. Brincadeira. Mas estou meio gripado, mas estou bem. Queria, antes de nós compartilharmos a palavra, irmãos, hoje dia de ceia, nós vamos fazer a apresentação dos novos membros. Nós vamos fazer à noite, mas tem alguns irmãos que não vão poder estar conosco à noite. Então nós vamos apresentar agora. Eu queria chamar aqui, e como nós recebemos o Daniel, a Natália e o Jefferson. Irmãos, esses irmãos já têm caminhado com a gente há algum tempo, com certeza vocês já viram eles nos cultos. Mas por que nós apresentamos assim? Para, na hora que você vê esses irmãos servindo nos ministérios, envolvidos na igreja, você já conhece e é oficial a apresentação deles. Então já caminham com a gente há um bom tempo.
Daniel, Natália, Jefferson, já há mais de ano. E por algumas razões não foram apresentados e estão se envolvendo em ministérios, tal, né? O Daniel, Natália, o Jefferson também, né, Jefferson? Vamos se envolver aí, vamos crescer. E é importante estar junto. Então eu queria orar pelos irmãos, queria que vocês estendessem suas mãos. Pablo, vem orar por eles, por favor. Vamos orar, abençoar a vida deles, receber eles como igreja. Vocês recebem eles? Amém? Amém. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor está conosco, Senhor, e nós queremos abençoar neste momento, Senhor, o Jefferson, a Natália, Senhor, o Daniel, o Pai. Obrigado, Deus, porque eles estão se juntando a nós no corpo de Cristo, nesta igreja, ó Pai, para efetivarem, né, os propósitos do Senhor, ó Deus, para cumprir o teu chamado, Senhor, cumprir o ID do Senhor aqui neste lugar. Eles são bem-vindos em nome de Jesus, a igreja os abraça com muita alegria, Pai, e nós os abençoamos, para a honra e glória do teu nome, nós oramos. Amém. Pode tirar a foto? Fotinha? Glória a Deus, irmãos. Pode sair. Quero te convidar a se envolver com o ministério. Você viu o quanto que nós trabalhamos, dedicamos. O Renato foi diretor aqui, agora foi tirar foto, estava no som. E essa é a vida da igreja. Irmãos, antes de nós compartilharmos a palavra também, queria convidar aqui, nessa manhã. Vai chorar, Marlon? Queria chamar o Marlon, a Kátia, a família toda que está aí. Marlon e a Kátia são líderes aqui do Resgate, nos ajudam demais, participam aqui. E ele tem uma notícia para a igreja. E nós, como igreja, nós, não só quando é espiritual, ministerial, mas nós abraçamos a vida da família, né? Nós somos igreja, somos família. E ele compartilhou conosco algo há um tempo, algumas semanas atrás. E nós oramos juntos e temos paz junto e nos alegramos juntos como família. Eu queria que ele comentasse. Você comenta? Shalom, igreja. Bom dia a todos. Venho comunicá-los que por 6 meses estarei ausente da igreja, né? Eu recebi uma proposta de trabalho, né? E entrei em concordância com a minha esposa e resolvemos aceitar essa proposta de trabalho, né? Então amanhã eu estou de partida para o Reino Unido. Vou trabalhar em Bermudas por 6 meses. E peço que a igreja orem, esteja em oração pela nossa vida, porque vai ser um tempo difícil para nós, né? Onde eu vou só, minha esposa vai permanecer aqui, né? Eu peço que a igreja esteja em oração e abençoando a vida da minha esposa também, da minha família, porque é algo muito precioso para a minha vida. Amém, irmão? Amém, irmãos? Então vamos orar? Porque como nós falamos, ser igreja não é só quando nós achamos legal, concordamos, gostamos. A igreja é muito comum, a igreja abraçar e orar quando vai enviar para missões ou quando vai fazer um projeto evangelístico. Mas isso também é espiritual, isso também é uma forma de adorar a Deus, né? Fazer com excelência tudo que nós fazemos. Então eu queria orar pela vida deles, porque faz parte dessa família, e nós abençoarmos, e como igreja estarmos cuidando, guardando a vida deles, orando por eles. Amém? Que é isso que eu prometo, de estar orando pelo Marlon aqui, pela família. Amém? Então estenda suas mãos, vamos orar. A família faz parte, a Kátia vai continuar vindo. A filha vai batizar, tá junto, nem vai estar no batismo. Vai ver online, vai ser ao vivo. Alan, vai ser ao vivo, hein? Já anota aí. Vamos orar, estenda suas mãos. Senhor Jesus, nós queremos abençoar a vida do Marlon, Pai. Nós cremos em toda decisão, todo projeto, por isso nós queremos colocar o Senhor diante de toda decisão. Traz paz, traz, Pai, sim, descanso, e que ele possa ver o propósito do Senhor em cada detalhe. Que o Senhor venha abençoar a Kátia, venha abençoar as filhas, venha abençoar a família, venha abençoar cada um que faz parte de Deus e possa sonhar junto. Que a Kátia possa descansar no Senhor, que eles possam estar com corações alinhados, guardando um ao outro, sendo cuidados pelo Senhor, sendo cuidados como família, sendo cuidados pela igreja. E nós oramos e abençoamos a vida do Marlon em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos?
Glória a Deus. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos hoje sobre um tema desafiador para a igreja. O título da mensagem hoje é Vencendo a Ofensa. Quantos aqui já ficaram chateados, ofendidos? Eu acredito que todo mundo já ficou chateado, ofendido, porque quem nunca criou expectativa aqui? Então eu quero compartilhar um pouquinho sobre como nós vencermos ofensas, chateações. Porque quando nós ficamos ofendidos, irmãos, nós fechamos nosso coração. Eu quero compartilhar com os irmãos hoje, queria te convidar a abrir o seu coração. Realmente, eu creio que é um dia onde o Senhor proporciona a cura para as nossas vidas. Semana que vem nós vamos dar continuidade, falar sobre a respeito do perdão também, ter uma vida bem resolvida. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, versículo 13. Quem achou, diga amém. Irmãos, eu vou ler bastante versículos hoje, então eu queria muito que você participasse, seja com a sua Bíblia aberta aí, se você vai ler no celular, põe em modo avião, mas não perca o que Deus deseja fazer em nossas vidas, amém? Colossenses 3,13 diz assim, sejam compreensivos, ou a versão NVI diz suportem, mas pode deixar NVT, sejam compreensíveis, ou suportem uns aos outros, e perdoe quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja, você precisa ser compreensivo, ou suportar um ao outro, ou ser compreensivo um com o outro, e perdoar quem te ofendeu. Irmão, só aqui a gente já poderia acabar a palavra, não tem justificativa, não tem mais, não tem porém, é perdoar e pronto. A Bíblia não está dizendo perdoar se merece, perdoar se foi sem querer, não, está dizendo perdoa quem te ofendeu. Ah, mas pastor, me ofendeu de tal maneira. A Bíblia ensina a perdoar. Aí nós vamos lá para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9 e 10. Se você tem dúvida a respeito do perdão, se deve ou não perdoar, vamos para 1 Pedro 3, 9 e 10. A Bíblia nos ensina como nós devemos retribuir isso. Diz assim, não retribuam mal por mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, retribuam como uma bênção. Foi para isso que vocês foram chamados, e a bênção lhes será concedida. Pois, se quiser desfrutar a vida e ver muitos dias felizes, refreie a língua de falar maldades e os lábios de dizerem mentiras. Então, Pedro aqui, ele está dizendo como que nós devemos lidar com ofensas, com chateações, com frustrações, com mágoas. Primeiro, ele diz, não retribua da mesma maneira. Ah, mas é que fez, vai tomar. Não, a Bíblia não diz isso. A velha aliança diz, dente por dente, olho por olho, mas a nova aliança, na graça, diz o quê? Perdoa, anda a segunda milha. Então aqui nós estamos vendo, irmãos, algo que nós vamos mudar muitas vezes, porque às vezes a nossa natureza quer agir da mesma maneira, quer pagar com a mesma forma que nós fomos atingidos. E na verdade isso só nos iguala ao ofensor, só nos iguala àquele que está fazendo o mal. Aí nós vamos lá para Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. Assim como Pedro está dizendo sobre não retribuir o mal por mal, Paulo está dizendo o quê? Nunca paguem o mal com o mal. Pensem sempre em fazer o que é melhor aos olhos de todos. No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, nunca se vinguem, deixe que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras, a vingança cabe a mim, a Deus, e eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo, quem que é o inimigo aqui nesse contexto, irmãos? O inimigo nesse contexto é aquele que te ofendeu, aquele que te chateou, aquele que muitas vezes você está com raiva e quer se vingar. Esse é o inimigo nesse contexto. Pelo contrário, se o inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber, e ao fazer isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, ou seja, antecipa a justiça de Deus. Ou seja, você não age da mesma maneira, mas você protege a sua vida de se tornar como um agressor, de se tornar igual. E o versículo 21 diz, não deixem que o mal os vença, vençam o mal praticando o bem. Irmãos, a gente poderia acabar essa palavra aqui,
Porque se existe alguém que teria todo o direito de responder a toda a injustiça, era Jesus. Jesus foi crucificado sem motivo algum, injustamente. Jesus foi acusado de coisas que ele nunca fez. Jesus, ele teria todos os motivos de pagar o mal com o mal. Jesus teria todos os motivos de condenar o povo. Jesus teria todos os motivos de não perdoar. Mas o que nós aprendemos? Jesus, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, irmãos, às vezes a gente quer tanto se parecer com Jesus. Não, quero pregar e quero ver o fogo cair. Mas a gente não quer se parecer com Jesus em abrir mão da nossa razão e perdoar. A Bíblia está nos ensinando, irmãos, como nós devemos agir com a injustiça. E Jesus, esse é o maior exemplo. Que diante da injustiça, ele morre para nos dar vida. Jesus, ele foi injustiçado. Jesus foi acusado de coisas que não fez. Então, Jesus teria todos os motivos para fazer o que eu e você queremos fazer muitas vezes. E Jesus não fez isso. Por quê? Porque ele se anulou, ele abriu mão da sua razão. Aí eu faço uma pergunta. Por que muitas vezes a gente está cheio de razão? Porque a gente está cheio de nós e vazio de Deus. Ou porque o nosso eu está gritando mais alto do que a presença de Deus. E não quer dizer que a gente não ama Deus. Não quer dizer que a gente não confia em Deus. Mas quer dizer que muitas vezes o nosso eu fala mais alto. E é por isso que nós vemos aqui Paulo em Colossenses, Pedro aqui em 1 Pedro, e Paulo em Romanos dizendo como que nós devemos agir com tudo isso. Jesus, ele teria todos os motivos para agir de uma maneira, pagar com a mesma moeda, agir com o mal, pagar o mal com o mal, mas ele não faz isso. Por quê? Porque, irmãos, uma coisa que a gente precisa entender é, nós não estamos aqui para se igualar ao ofensor. Nós não estamos aqui para se igualar àquele que fez o mal. Não, nós devemos ser diferentes. Irmãos, isso muda tudo, porque quando nós entendemos sobre a gente vencer toda armadilha, toda raiz de ofensa, toda engano de amargura, a gente começa a mudar, porque, irmãos, quando a gente fecha o nosso coração, a gente trava a nossa vida. E eu falo isso por experiência própria, já contei isso há muitos anos atrás, mágoas que entraram no meu coração, eu fiquei chateado com pessoas, e eu parei de frutificar, parei de fluir, por quê? Porque eu estava paralisado. Se você não for curado, você paralisa a sua vida, paralisa seus sonhos, paralisa seu casamento, meu irmão. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 17, versículo 1 ao 5. Quem achou, diga amém. Eu vou ler a NVT, mas eu gosto muito da NVI também, que diz que é inevitável que aconteça que pessoas levem ao povo a tropeçar. A versão NVT, ela vai dizer pessoas cair ao pecado. Vamos lá, diz assim: Jesus disse aos seus discípulos, sempre haverá o que leve as pessoas a cair em pecado, ou a tropeçar, como a NVI. Mas que a aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor, essa pessoa que leva os outros a tropeçar, leva os outros a cair no pecado, seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Portanto, tenham cuidado. Se um irmão pecar, repreenda-o, e se arrepender, perdoa-o. E mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, a cada vez se arrependa e peça perdão e perdoe. Os apóstolos disseram ao Senhor: faça a nossa fé crescer, ou versão NVI, aumente a nossa fé. Irmão, só para a gente entender esse contexto. Jesus está falando sobre ofensa. Ele está falando que é inevitável que não venha situações na nossa vida que nós não venhamos ser ofendidos, ou que pessoas venham querer fazer nós a pecarmos ou a tropeçar. E diante de tudo isso, Jesus está dizendo assim, mas diante disso, mesmo das injustiças, você precisa perdoar. E chega um momento que no versículo 5, os discípulos, os apóstolos dizem assim, o quê? Senhor, difícil demais, aumenta a minha fé. Sabe o que é interessante? Os discípulos não estão dizendo, aumenta a minha fé, porque eu quero ver mais Pedro andar sobre as águas. Eles não estão dizendo, aumenta a minha fé, porque eu quero ver o cego enxergar. Ele não está dizendo, aumenta a minha fé, porque eu quero ver o paralítico andar. Ele está dizendo assim, aumenta a minha fé, porque perdoar é difícil demais. O contexto aqui é sobre perdão, é sobre vencer a ofensa. Os apóstolos, eles viveram grandes milagres com Jesus. Os apóstolos viram milagres diversos de Jesus. E sabe qual é o momento que eles pedem para a fé deles ser aumentada ou crescer? No momento que Jesus trata o coração sobre perdão, sobre ofensa, sobre chateação, sobre mágoa.
É nesse momento que os discípulos dizem assim: ah, Deus, é difícil demais, eu não dou conta. É nesse momento que eles falam: Deus, eu não suporto, eu não consigo. Então isso nos mostra, irmãos, o perigo da ofensa. Nos mostra o perigo de fechar o nosso coração e muitas vezes paralisar os sonhos, os ministérios. Quantas vezes nós generalizamos, paramos de acreditar em pessoas? Não queremos mais nos relacionar, não queremos casar, não queremos ter filhos, não queremos liderar, não queremos se envolver com a igreja. Por quê? Porque um dia entrou uma ofensa no nosso coração e a gente não sabe lidar com isso. É por isso os discípulos dizem assim, os apóstolos falam: Jesus, eu não dou conta, aumenta a minha fé porque eu não sou capaz. E Jesus está falando sobre ofensa. Jesus está falando: vai ter momentos que você vai ser injustiçado. Vão existir momentos que você vai ser traído. Vão existir momentos que você não vai saber lidar com a perda. Mas a grande questão é como que nós lidamos com isso. Jesus fala: ainda que erre 7 vezes, perdoa. Ainda que se arrependa novamente, perdoa. Os discípulos, eles viram tantas coisas de Jesus, irmãos. E mais uma vez, a gente gosta de falar: uau, eu quero ver milagre. Mas a gente não sabe lidar com as contrariedades, não sabe lidar com as ofensas. A gente é muito espiritual em falar: Jesus, multiplica o pão. Mas a gente é pouco espiritual para falar: Jesus, perdoa meu irmão porque ele falhou. E é sobre isso que Jesus está falando. Tão espiritual quanto a gente orar aqui, alguém ser curado de uma doença, é a gente liberar perdão e alguém ser curado no seu coração. E Jesus, então, está ensinando isso para os discípulos, dizendo: é inevitável, vai acontecer escândalo, vai acontecer injustiça, vai acontecer frustração, vão ter tropeços. Mas nós, como cristãos, precisamos amar, perdoar. E os discípulos falaram: ah, Jesus, é difícil demais, eu não sei lidar com isso. E esse é o grande desafio, irmãos. A palavra ofensa do grego, ela significa escandalon. Escandalon é um gatilho. Ele era usado para fazer armadilhas. Armadilhas para pegar animal. E quando nós ficamos ofendidos, nós caímos nessa armadilha de pegar e cair dentro dessa cilada, dessa gaiola. A palavra ofensa do grego significa escandalon, um gatilho. Já viu aquelas armadilhas de pegar passarinho? Que tem um pauzinho assim, você quando passa, puxa, cai. Quando a gente fica ofendido, é exatamente isso que acontece na nossa vida, irmãos. Você cai numa armadilha e você mesmo se prende. Você mesmo cria uma prisão. Você mesmo se fecha. Você mesmo trava a sua vida. E muitas vezes, irmãos, não é porque ninguém te ama, não é porque ninguém gosta de você, mas muitas vezes você mesmo se boicota. E você entra numa prisão, numa jaula, numa caverna, e você se fecha porque você cai nessa armadilha. A ofensa nada mais é você se prender, ficar preso e não conseguir sair dela mesmo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 24 a 26. A Bíblia diz: o servo do Senhor não deve viver brigando. Aqui é uma carta pastoral, está falando a nível liderança. O servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, aptos a ensinar e paciente. Instrua com mansidão aqueles que se opõem, na esperança de que Deus os leve ao arrependimento, e assim começam a verdade. Conheçam, né? A verdade. Então voltarão ao perfeito juízo, e escaparão da armadilha do diabo, essa isca de Satanás, de ofensa, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Irmãos, todos nós aqui temos muito potencial e tivemos já grande experiência com Deus, mas no momento que você se torna, que você fica ofendido, muitas vezes você fecha seu coração e você começa a ficar cego. E eu falo isso mais uma vez, não tenho vergonha nenhuma de falar com experiência própria. Quantas vezes no momento de chateação, ofendido, às vezes eu tomei decisões precipitadas e erradas e me custou algo. Quantas vezes você tomou decisões precipitadas que te custaram algo por um momento de ofensa, onde você agiu de uma maneira errada? E é exatamente isso que a Bíblia está dizendo, que quando nós somos instruídos e somos levados ao arrependimento e conhecemos a verdade, então nós podemos voltar ao perfeito juízo e escapar dessas armadilhas do diabo. Que armadilha do diabo? A armadilha que nos prende, que nos faz querer ter razão, que nos faz querer estar certo em tudo. E diante disso, irmãos, nós vemos que esse é o grande perigo. Paulo está dizendo também, muitas vezes, irmãos, diante de Timóteo aqui, sobre o quanto que a ofensa nos prende e nos deixa cego. Sabe, irmãos, quando a gente está cheio de razão, a gente não pede perdão. Por quê? Porque a gente se acha melhor que as pessoas.
Quando a gente está cheio de razão, a gente fala, Jesus, eu não dou conta disso, porque eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para pregar e ver milagre. Eu fui chamado para ver Pedro andando sobre as águas. Eu fui chamado para pregar e multidão se converter. Não. Nós somos chamados também para chorar, para perdoar, para reconhecer os nossos erros. Até porque o chamado começa nisso primeiro. Arrependimento, mudança de vida. Então nós vemos aqui, irmãos, o quanto que é o perigo de nós fecharmos o nosso coração. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 19. É mais difícil reconquistar um amigo ofendido que uma cidade fortificada. As discussões separam amigos como um portão trancado. Põe a versão NVI, por favor. A Bíblia diz, um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela, de uma cidade pequena. Irmãos, a grande questão, quando você vê um filme medieval, já viu aqueles filmes medievais que tem aquelas grandes muralhas, aqueles muros, portões? A Bíblia está comparando que um coração ofendido é como uma cidade dessa, fortificada, que criam muros, barreiras, para ficar inacessível. A Bíblia está comparando o nosso coração ofendido como uma cidade dessa. É você criar muros na sua vida para, não, ninguém mais fala na minha vida. Não, isso aqui eu não quero que mexa. Não, isso aqui dói demais, não quero que toque. Sabe, irmãos, isso parece uma proteção, mas na verdade é uma fuga, é um medo. Quantos muros você levantou sobre a sua insegurança? Quantos muros você levantou sobre os seus medos? Quantos muros você levantou porque você ficou chateado? A Bíblia está dizendo que alguém ofendido é como uma cidade cheia de muros, onde você cria muros, onde não permite mais que pessoas mexam naquilo porque aquilo dói. E talvez você entrou aqui hoje, existem algumas áreas da sua vida que você não permite mais tocar porque dói demais. E como nós falamos semana passada, não tem como crescer se nós não permitirmos que aquilo que dói seja tratado. E crescer dói. Mas muitas vezes nós somos como cidades fortificadas desse jeito, irmãos, onde nós criamos muros para nossa proteção, entre aspas. Mas na verdade é uma fuga, um medo, porque nós não queremos lidar com aquela frustração. E quando nós ficamos ofendidos, nós criamos barreiras ou até justificativas para poder falar por que nós vivemos dessa maneira. Não, eu sou assim por causa disso, eu ajo assim por causa disso. E sabe, irmãos, quantas vezes nós nos enchemos de razão? Mas a grande questão é que a ofensa, ela nos bloqueia. A ofensa, ela cria muros na nossa vida, trava sonhos, projetos, casamentos, ministérios e tantas outras coisas que um dia você sonhou, mas por causa de uma ofensa você fecha o seu coração e não permite mais viver aquele sonho. Um dia eu fui traído, não quero mais me relacionar. Um dia a igreja me fez algo que eu não gostei, não quero mais ir para a igreja. Um dia eu sonhei isso, eu não quero mais. E a grande pergunta é quantas vezes nós estamos trocando sonhos de Deus por coisas parecidas ou coisas que vão doer menos. Não, eu não quero mais liderar, mas eu vou participar de uma ONG porque eu me sinto bem. Você troca. Não, eu não quero mais casar, mas eu vou me relacionar com amigos porque eu me sinto bem. Sabe quantas vezes você quer trocar coisas? Não, eu não quero mais ter filho. Não, eu não quero mais ser igreja. Não, eu não quero mais trabalhar nisso. Sabe quantas coisas que a gente toma decisões porque nós estamos ofendidos, frustrados, magoados. E nosso coração se torna como uma cidade fortificada, com muros grandes, onde nós parecemos que somos fortes, mas a grande realidade é que nós estamos morrendo de medo. Porque às vezes a gente vê aqueles muros e fala, uau, essa cidade está protegida, eles estão seguros. Mas muitas vezes por trás eu tenho medo, porque se eles pularem eu não tenho jeito. Não tem jeito, eu perco. Sabe, irmão, se nós vivermos dessa maneira, nós estamos boicotando a gente mesmo. Mateus 24:10. A Bíblia diz, muitos se afastarão de mim, trairão e odiarão uns aos outros. Isso fala sobre o final dos tempos. Uma das características do fim dos tempos, irmãos, é traição, é ofensa. É um se voltar contra o outro. E a grande questão é como nós estamos lidando com tudo isso. Um dos sinais do tempo é o ódio se levantando. É o amor se esvaziando. As pessoas trocando as coisas. Mas a grande questão é, se você está ofendido, irmãos, o grande desafio é resolver. É sentar, eu estou chateado, eu estou triste, eu não gostei disso. Sabe, irmãos, eu confesso que ultimamente tenho tido muitas conversas difíceis. E eu não acho ruim, não, eu acho bom, porque é preciso. Eu cresço, eu acho que quem está aberto cresce também. E a cada conversa difícil eu saio de uma maneira, aprendendo algo, agindo de uma maneira.
Mas eu vejo o quanto que é importante conversas difíceis para a gente ter a liberdade e a oportunidade de olhar no olho e falar, estou chateado, errou, não gostei, fez isso, não fez. Porque é a maneira de nós crescermos, irmãos. E pode ficar tranquilo que eu não estou dando direto. Hoje, essa semana eu tive umas 8, 9 conversas difíceis. Então, se você está achando que é para você, você está num desses 9. Tem mais. Então, irmãos, a gente está disposto a todo dia a aprender e ninguém quer melhor. A grande questão é como que nós lidamos com a injustiça. Porque diante da injustiça, irmãos, ou a gente enche de razão, justiça própria, ou a gente fala, é verdade, eu acho que eu tenho algo a aprender diante de tudo isso. Olha o que o salmista diz em Salmos 55, versículo 12 ao 14. Não é o meu inimigo que me insulta. Se fosse, eu poderia suportar. Não são meus adversários que se levantam contra mim. Deles, eu poderia me esconder. Antes é você, meu igual, meu companheiro e amigo chegado. Como era agradável a comunhão que desfrutávamos quando acompanhávamos a multidão à casa de Deus. Irmãos, o salmista está dizendo assim, sabe o que me deixa mal, chateado? É que quem me traiu, quem me ofendeu, não foi um inimigo, foi um amigo. Irmãos, é óbvio que quem vai te ofender é um amigo. Um inimigo você não está nem aí porque ele fala. Um inimigo você nem acompanha ele. Você nunca vai ver o chateado porque o deputado tal, o vereador tal, o presidente tal falou que eu não gostei. Não é meu amigo, não ando, nem me representa muitas vezes, não estou chateado. Agora é óbvio, irmãos, que se alguém que você confia, que você anda junto e fala algo, você vai ficar chateado. É exatamente isso que o salmista está dizendo. O que me deixa triste é que não foi o inimigo, não foi o adversário, foi aquele que anda do meu lado, aquele meu amigo. Irmãos, isso se chama expectativa. E é óbvio que quando nós criamos expectativas, nós ficamos chateados, tristes, ofendidos. Mas a grande questão não é se fica ou não fica ofendido. A questão é como nós lidamos com essa ofensa. Fuga, muros fortificados ou mesa, lugar de encontro e reencontro e restauração. Porque, irmãos, ou nós criamos muros e falamos, não quero mais saber, estou chateado, estou triste, ou eu sento à mesa e falo, eu estou triste, vamos resolver. É sobre isso, irmãos, e independente da área, pode ser o seu casamento, pode ser seus filhos, pode ser seus pais, pode ser alguém do trabalho, mas a grande questão, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para a vida. A grande questão é quanto nós estamos dispostos a sentar na mesa e falar, eu queria conversar com você. Tem alguém lá no serviço que você não suporta? Chama ele. Fala, vamos tomar um café junto? Chama, senta na mesa e fala, eu estou chateado, porque isso. Seja verdadeiro. Você não vai ser curado se você não for verdadeiro, você não vai ser curado se você não abrir o coração. Então, expectativas são normais, irmãos. É óbvio que nós vamos criar expectativas. Quem não cria expectativa aqui? Mas a grande questão é como nós lidamos com essas expectativas. Provérbios 18:1. Quem vive isolado se preocupa apenas consigo e rejeita todo bom senso. Irmãos, o problema é que muitas vezes quando a gente está chateado, ofendido, a gente se esconde. É um Elias numa caverna. Não quero mais. Quem foi Elias, irmãos? Elias foi aquele que teve grande experiência com Deus, mas no momento de frustração, ele foge. No momento da ofensa, ele foge. No momento do medo, ele foge. A grande questão é, nós vamos enfrentar as coisas quando a gente está bem e vamos fugir quando a gente está chateado? Porque foi isso que Elias fez. A grande questão, irmãos, como nós lidamos com tudo isso? 1 João 3,15. Quem odeia seu irmão já é homicida, versão NVI. Versão NVT, assassino. E vocês sabem que nenhum assassino dentro de si a vida eterna, né? Tem a vida eterna. Irmãos, o problema é que às vezes a gente acha que assassinato é você pegar um revólver ou uma faca e matar alguém. Sim ou não? Não. Assassinato é tudo aquilo que você mata no seu coração. Então, às vezes, você nunca pegou uma faca, uma arma e matou alguém. Mas no seu coração você falou, essa pessoa morreu para mim. Essa pessoa não quero mais ver, nem pintada de ouro. Quem já falou isso? Seja verdadeira. Tem uns 5, 6 crentes, glória a Deus por isso. Os outros é tudo... Não vamos falar. Tem mais gente assim? Fala a verdade. Eu não quero nem ver essa pessoa pintada de ouro. Irmãos, isso aqui é um assassinato.
Você não matou ela fisicamente ao ponto de responder processo e ser preso. Mas no seu coração você matou ela. E a Bíblia está dizendo que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino. Às vezes a gente quer seguir a Bíblia, não quer? Então fala ao seu irmão assim: irmão, se você não trazer de volta esse irmão aí, você está sendo um assassino. Aí ele diz: irmãos, a grande questão é o seguinte: você precisa amar alguém para perdoar alguém? Não é amar no sentido de reconciliação, é sentido de vida, de perdão, de saúde. Você não precisa andar com todo mundo, mas você precisa perdoar todo mundo. Olha, o seu irmão diz assim: ei, presta atenção que eu vou te falar. Perdão não é opção. Sabe, irmãos, o problema sabe o que é? A gente é tão infantil que às vezes você não perdoa achando que você está fazendo mal para o irmão. Sabe para quem você está fazendo mal? Faz assim, ó. Existe uma frase que diz assim: falta de perdão é como você preparar um antídoto, um veneno, você tomar e esperar que a pessoa morra. Tem um monte de gente vivendo assim. Você está morrendo, você está sofrendo, a pessoa nem sabe o que aconteceu. Irmãos, experiência própria. Já teve vezes de gente me procurar depois de 1, 2 anos. Falar: pastor, estou muito magoado e eu não aguentei, mas preciso te falar. Há 2 anos atrás aconteceu isso. Eu, sério, irmão, nem sabia. Sabe, talvez alguém, às vezes tem gente que você está chateado, a pessoa nem sabe. Dá oportunidade para ela saber. Dá oportunidade para ela poder falar o que ela fez, o que ela não fez. Porque às vezes, irmãos, o problema é que a gente cria imagens na nossa cabeça, suposições, e a gente vive isso. Mas, irmãos, assassinato não é só pegar um revólver e dar um tiro na pessoa. Assassinato é você matar alguém no seu coração. Eu quero deixar uma frase para você. Se você precisa decorar alguma coisa nessa palavra hoje, é isso. Olha, o seu irmão diz assim: a mágoa não tratada vira ressentimento. O ressentimento não tratado vira amargura. A amargura não tratada vira ódio. O ódio não tratado vira vingança. E a vingança não tratada vira assassinato ou homicídio. Irmãos, às vezes você vê um crime hediondo aí na TV. Você vê um crime que fala: meu, como a pessoa teve coragem de fazer isso? Mas muitas vezes sabe como começa? Ficou chateado, não tratou. Ficou ofendido, não tratou. Virou rancor, não tratou. A amargura, não tratou. Chega um momento que a pessoa vai lá e mata. Justifica? Óbvio que não. Mas muitas vezes uma besteira mal resolvida se torna um assassinato porque o coração não está resolvido. Uma mágoa vira ressentimento, ressentimento vira amargura, ódio, rancor, vingança, assassinato. Não estou dizendo que você vai fazer isso fisicamente, mas às vezes no seu coração você já fez isso. Às vezes a gente mata pessoas no nosso coração. E esse é o grande problema. Quantas vezes a gente fecha o nosso coração e a gente para de viver o sonho de Deus, para de viver projetos porque a gente está ofendido. A ofensa, ela tem estágios, e nesses estágios, irmãos, vão envolver traição e ódio. Ninguém em sã consciência vai trair ou gerar ódio pelo outro, mas quando geram motivos, entre aspas, você começa a fazer porque você acha justo. Em sã consciência, ninguém vai falar: eu vou trair ele porque eu não gosto dele. Mas quando você começa a achar motivos, você começa a achar que é normal fazer isso. Porque vamos lá, gente, trair é de Deus ou não é? Não. Mas quando você está cheio de razão, chateado, ofendido, você começa a achar motivos para falar que aquilo é válido. Sim ou não? Sim. Entende? Muitas vezes a gente está tentando fazer: não, mas Deus me entende, sabe o quanto eu fui injustiçado. E a gente começa a encher o nosso coração desse rancor, dessa mentira. Olha o que diz Mateus 7,15. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Irmãos, qual o contexto de tudo isso? Muitas vezes, irmão, quando a gente está ofendido, a gente começa a ouvir qualquer um. Quando a gente está ofendido, a gente acredita em tudo que se vê. E esse é um perigo, irmãos, porque quando a gente está ofendido, a nossa vida se torna um terreno fértil para o engano. Porque você só está esperando, você está chateado, caiu uma faísca, é o que eu precisava. E esse é o grande problema. A grande questão é quem fala na nossa vida, quem que a gente ouve. Também isso é muito importante. Porque, irmãos, é mais ou menos a ofensa, é algo sutil, ela não é algo
de um grosso modo, vamos dizer assim, que chama atenção, mas a ofensa é algo que vai sendo liberado aos poucos. É como você pegar um sapo, colocar numa chaleira, numa panela, numa leiteira lá e colocar água. No começo está gostoso e você vai se acostumando com aquilo, mas quando vê é tarde demais, você morre. Sabe, a ofensa, a princípio, ela é gostosa. Aliás, quando a gente ofende ou quando a gente fala de alguém, é gostoso. Mas quando se torna uma ofensa, a gente se torna preso e não consegue mais sair. Esse é o grande problema. E para finalizar, eu queria falar sobre 2 tipos de pessoas que existem na igreja. Olha, o sermão diz assim: primeiro tipo de pessoa, aquelas que foram maltratadas de verdade. Segundo tipo de pessoa, aquelas que pensam que foram maltratadas. Vamos para Provérbios capítulo 6, versículo 16. Versículo 16 ao 19, diz assim: há 6 coisas que o Senhor odeia, ou melhor, 7 coisas que Ele considera abominável, detestáveis: olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia discórdia ou desentendimento entre os irmãos. Irmãos, eu disse que há 2 tipos de pessoas na igreja: aqueles que foram injustiçados e maltratados, ou aqueles que pensam. Sabe por quê? Porque existe aquela pessoa que ela viveu algo ruim, e existe aquelas pessoas que compraram a briga daqueles que viveram algo ruim. Aí um exemplo, estou chateado com o Daniel. Eu chego para o Pablo e falo: Pablo, o Daniel não dá, meu, o cara não tem coração, o cara não está nem aí, o cara falou isso de mim, você acredita? O que acontece? Vamos supor que é genuíno o que eu estou falando, não justifica fazer isso, mas é genuíno o que ele fez comigo. A partir do momento que o Pablo ouve e toma partido, ele não foi maltratado pelo Daniel, mas ele comprou uma briga que nem é dele, e ele vai começar a tratar mal o Daniel, porque o entendimento dele, eu fui injustiçado. Então existem 2 tipos de pessoas na igreja, irmãos: aquele que viveu uma injustiça, foi maltratado. Existe aquele que só ouviu falar, foi só um ouvido emprestado ou foi uma boca emprestada e comprou uma briga que nem viveu, nem sabe o que está acontecendo, mas eu tomo partido porque eu acho isso. E isso é muito sério. Porque, irmãos, quantas vezes a gente já criou cenários de alguém que a gente nem anda junto, nem conversa. Um dia alguém chega para mim e fala: você viu a Vanessa? Sabe a Vanessa? A Vanessa é isso, aquilo. Eu nunca conversei com a Vanessa e eu vou tirar um preconceito sobre ela se eu nunca tive a oportunidade, ela nunca teve a oportunidade de conversar comigo para falar quem ela é de verdade. É por isso que eu falo, existem 2 tipos de pessoas na igreja: aquelas que viveram algo mesmo, que foram maltratadas. Infelizmente existem pessoas que foram maltratadas na igreja. Mas existem aquelas pessoas que compraram a briga, ouviram dizer, falaram e tomam partido sobre algo que você nem sabe o que está acontecendo. E isso é muito sério, porque você pode matar alguém no seu coração sem nem conhecer a pessoa. Quantas vezes você vai ser prova disso? Você já conheceu alguém e você fala: meu, eu tinha uma visão totalmente errada de quem você era, você parecia isso. E quantas vezes nós tomamos partido? É por isso a Bíblia aqui, quando eu trouxe esse texto de Provérbios, porque ele aponta um ponto para nós: que tipo de vida nós estamos vivendo? Porque, irmãos, o mau caráter, o fofoqueiro, o mentiroso, o que promove discórdia entre os irmãos, está em todo lugar. Você encontra ele na fila do mercado, você encontra ele no salão de beleza, você encontra ele na rua, você encontra ele na sua mesa, se você permitir. A grande questão é como nós estamos lidando com tudo isso, irmãos. Por isso, um coração ofendido não tem outra maneira de resolver tirando dúvida na fonte. Está chateado? Você ouviu falar de alguém? Eu vou te dar um desafio hoje. Ah, me falaram que o Pedro é isso. Sério, você ouviu isso? 2 coisas. Primeiro, quem te falou, você fala: vai resolver com o Pedro. Se quiser eu vou junto, porque fofoca não cabe. Segunda coisa: Pedro, me falaram isso, tal pessoa falou: é verdade? Não. Então eu quero te pedir perdão. Sabe, irmãos, parece que queria um escândalo resolver isso, mas isso é a maneira certa de resolver qualquer tipo de problema. Disseram, não existe disseram. Disseram tem nome. Muita gente, falaram, não existe isso. Isso resolve nossa vida. Se você chegar no seu casamento, vamos lá. Se você chegar no seu casamento, porque fica mais fácil aplicar casamento para a gente entender a seriedade. Eu chego para Gisele: Gisele, disseram que você fez isso comigo. Irmãos, cabe num casamento, disseram? A gente tem intimidade suficiente para falar quem falou, o que foi. E por que às vezes aqui a gente, não vou proteger? Irmão, primeiro, se você vai para uma conversa querendo proteger alguém, você já tomou lado.
Porque se tem algo errado, tem que ser verdadeiro. Não, peraí, que disseram? O que disseram? Quem disse? O quê? Quando? Entende? A gente precisa entender tudo isso. E aí eu quero trazer a história para a gente finalizar de José. Nós estamos falando sobre o contexto de ofensa, irmãos. Todos nós estamos sujeitos a estar ofendidos. Essa palavra não é para achar quem está ofendido, quem está errado, quem está certo, quem... Não, a palavra é para nós. E a grande questão quando nós aprendemos tudo isso é como nós estamos guardando nosso coração. Eu quero deixar claro para você, irmãos, não trate seu coração como um aterro sanitário. Seu coração não é lixo. Seu coração não é lugar para descarregar um monte de besteira. Falamos semana passada sobre Provérbios 4:23, que diz: acima de todas as coisas guarde o seu coração, pois dele procede fonte de vida. Se o seu coração não estiver guardado, todo o seu corpo é contaminado. Por isso a Bíblia diz em Mateus: o que nos contamina não é o que entra pela boca, porque isso vai para o estômago, intestino e vai ser expelido. Mas o que nos contamina é o que sai da boca, porque vem do coração. A grande questão quando a gente ouve sobre a vida de José. José tinha um sonho, genuíno, verdadeiro. Mas diante de tudo isso que acontece, ele é maltratado pelos irmãos. E de certo modo até desacreditado pelos pais. A grande questão é como que nós lidamos quando nós temos sonhos e nossos sonhos não são atendidos. Porque a nossa chateação, frustração, ofensa, ela entra quando a gente não é correspondido. E é natural isso. Não estou dizendo que é errado, é natural, é expectativa. E talvez nós entramos aqui, muitas vezes como José. Eu tinha um sonho, chamado, propósito, visão, tantas outras coisas. E aqui nós vemos que quando ele tem esse sonho, dos 12 feixes se dobrando a ele, do sol e da lua, que representam os pais também, os feixes dos irmãos, os irmãos ficaram ofendidos, porque falaram: quem que é José para se achar tanto assim? E diante de tudo isso, para a gente resumir a história, José ele é vendido pelos irmãos para os escravos, ele é vendido, para os ismaelitas. E ele vai parar na casa de Potifar e ele tem que recomeçar a vida. Pensa, irmãos, e eu e você não somos diferentes. Nós criamos expectativas. Um dia eu sonhei, Deus me dá um sonho, eu estou cheio de esperança. De repente meu sonho cai tudo por água abaixo. Como que eu vou agir diante disso? E é exatamente isso que acontece na vida de José. José tinha um sonho, tinha uma visão, uma expectativa. E de repente tudo acontece ao contrário, ele vai parar na casa de Potifar. Recomeça a vida, começa a trabalhar, começa a ter o seu talento, mostrar o seu talento. A esposa de Potifar injustiça ele e ele vai para a prisão. Sabe, irmãos, como fica um coração diante quando todas as nossas expectativas são frustradas? Talvez falar: eu já cansei, porque eu já tentei tantas vezes, nada dá certo. José estava exatamente desse jeito, teria a possibilidade de estar desse jeito. José ele passa 10 anos servindo como escravo. Ele vai preso, ele fica 12 anos ao todo. E chega um momento lá, irmãos, que nós vemos que diante da oportunidade, aparece lá para ele desvendar um sonho, ele falar de um sonho, do padeiro, do copeiro. Irmão, seja sincero, você é chateado, você faria a obra de Deus? Você fala: eu não, vê com outro, porque Deus me esqueceu, eu estou nessa prisão, não quero ser usado por Deus. Estou chateado, estou ofendido. Sabe, nós por muito menos faríamos isso. Chega lá 2, disseram que você interpreta sonhos. Primeiro que José é tão de Deus que ele fala: eu não, quem interpreta é Deus, eu só sou um canal. Mas ele é tão de Deus que ele chega, ele poderia falar assim: eu não quero, estou chateado, eu estou no meu direito, eu não quero me envolver mais, eu estou cansado de me envolver com esse negócio de igreja. Ele poderia falar para o copeiro e para o padeiro, procura outro, eu não quero. Mas o que ele faz? Mesmo diante de uma frustração, mesmo diante de um momento que ele não está sendo correspondido, mesmo diante de uma injustiça que ele faz, ele não deixa de ser um canal de Deus. A pergunta que eu te faço hoje é: será que a nossa vida com Deus tem um prazo de validade ao ponto de onde eu concordo, onde eu estou bem, onde eu sou feliz, onde acontece do jeito que eu quero? Ou eu estou disposto a servir a Deus mesmo quando as coisas saem do meu controle? Sabe, irmãos, a gente tem que aprender a servir a Deus. E agora eu vou além das ofensas. É que mesmo quando as coisas saem do nosso controle. Ontem eu estava no hospital com a minha filha e fiquei lá por 12 horas lá. Ela fez um exame pela manhã, deu um nódulo de um cisto de 5,5 centímetros no ovário. Ovário. E durante o dia a gente ficou lá. E teve momentos, lógico que a gente fica apreensivo, irmãos. Mas teve um momento que eu escrevi para os líderes assim. Eu falei: gente,
Eu não sei como vai ser, mas uma coisa eu tenho certeza, tudo vai ficar bem. E tudo vai ficar bem, não é tudo vai ficar bem para mim, tudo vai ficar bem diante dos olhos de Deus, porque pode ser que aos meus olhos não é o melhor, mas está tudo bem. A grande pergunta que eu te faço é, está tudo bem se a sua vontade não for correspondida? Teve um momento que eu orei lá e falei, Deus, se não for a minha vontade, está tudo bem, eu não quero a minha vontade, eu quero a sua vontade. Sabe, e talvez a gente não sabe lidar com isso, irmãos. A gente quer que a nossa vontade, porque no nosso entendimento, está tudo bem, é quando Deus faz o que a gente quer. Para José, está tudo bem ele ser canal de Deus diante do copeiro e do padeiro, porque não é a vontade dele, é a vontade de Deus. Agora, o quanto que você está limitando a vontade de Deus no que você concorda, no que você está bem, no que foi favorável? Sabe a grande questão, irmãos, quando nós estamos dispostos a servir a Deus, quando as coisas saem do nosso controle e não acontece o que eu queria. E essa era a minha oração ontem. Eu falei, Deus, ainda que não aconteça o que eu quero, está tudo bem. Porque eu sei que o Senhor, o que define o Senhor não é isso que eu estou vivendo, mas é quem é o Senhor de verdade. Sabe quanto que nós estamos preparados para lidar com as frustrações? Porque diante da vida de José, irmãos, nós vemos um momento lá que ele chega e os irmãos estão zombando, olha lá. Lá vem o sonhador, ó. Lá vem aquele que falou que vai governar a nossa casa. E diante disso, quem está ofendido? Os irmãos estão ofendidos, porque eles não souberam lidar com celebrar com o irmão. E por não saber celebrar com o irmão, o que eles fazem? Armaram, venderam José, enganaram José, queriam matar José. Sabe, irmãos, aqui nós temos dois tipos de possíveis frustrações ou ofensas. Os irmãos não saber lidar com a celebração do irmão, ou José ficar ofendido por os irmãos não compreenderem ele. E nós vemos que José, ele não paralisou seu chamado, seu ministério, seu propósito, mesmo diante das injustiças, ele cumpriu e chegou a ser governador. E para resumir a história, para a gente ganhar tempo, senão não vai dar tempo, ele chama os irmãos, ele senta à mesa com os irmãos e se reconcilia com os irmãos. Ele poderia falar, hoje vocês vão pagar a mesma moeda, hoje vocês vão ver quem manda aqui. Não, José não faz isso. José chama o pai, José dá a comida para os irmãos, José faz diferente. A grande pergunta é como nós estamos agindo diante das injustiças? Como nós estamos agindo diante das contrariedades? José tinha todos os motivos, irmãos, para falar, eu não concordo. José tinha todos os motivos para falar, eu não acredito mais em ninguém. José tinha todos os motivos para falar, Deus, me esquece, usa outro. Você não me deixou nesse buraco aqui, nessa injustiça, usa outro, eu não quero mais. Que é coisa que muitas vezes eu e você fazemos quando estamos chateados. Mas o que José faz? É você que interpreta sonhos? Não, não sou eu, é Deus, mas traz eles aqui. E aquilo, por ele estar curado, resolvido, é uma porta de entrada para o palácio. Porque é naquele momento que ele interpreta os sonhos, e depois ele é lembrado, depois de anos, ele é lembrado, fala, tem um homem lá na prisão que foi fiel a Deus. Tem um homem lá na prisão que ele não murmurou. Teve um homem lá na prisão que ele continuou firme. Teve um homem lá na prisão que ele foi canal de Deus mesmo na injustiça. Então chama ele. Então ele é chamado. E ele assume, resumindo a história, como governador do Egito. Sabe, irmãos, às vezes a gente está esperando uma oportunidade, mas a gente não sabe lidar com a frustração. José, ele teria todos os motivos para chegar para o padeiro, para o copeiro e falar, não, eu não quero, não conta comigo, esquece. Já me tira da escala do louvor, não quero mais. Não, me tira, eu não quero mais participar. José tinha todos os motivos para fazer isso, mas o que ele faz? Eis-me aqui, Deus. Por quê? Porque isso mostra um coração que não permite que a ofensa entre. Sabe, depois de tudo isso, ele entra no palácio, ele é um canal de Deus. Aí a gente entende tudo, irmãos, não é o contexto da palavra, mas para a gente finalizar. Se ele chega pelas vias boas ao palácio, ele teria morrido. A frustração, a injustiça, a chateação, o atraso aos nossos olhos, que diante de Deus não é atraso, só contribuiu para ele chegar onde era que Deus tinha para ele. A grande questão é que nós, todos os dias, estamos recebendo algo. E o que nós estamos entregando? Nós falamos semana passada que nós transbordamos daquilo que nós estamos cheios. Existe o Mar da Galileia e o Mar Morto. Quantos já ouviram falar? Eles têm nome de mar só por curiosidade, mas eles não são mares, né? Um é rio, outro é lago. Mas é interessante que os dois, tanto o Mar da Galileia quanto o Mar Morto, eles recebem água do Rio Jordão. E sabe qual a diferença dos dois? O Mar da Galileia, ele recebe água do Rio Jordão e libera água. Então ele tem vida, tem peixe, tem saúde. É um rio que tem vida.
Mas o Mar Morto, ele recebe a água do Rio Jordão e ele não distribui, a água morre lá. Por isso tem a densidade, por isso aquele excesso de sal e não tem vida, né? Hoje tem estudos que tem bactérias vivas lá, mas não tem peixe, não tem essas coisas. Isso representa muito o nosso coração, irmãos. Se eu sou alguém que recebo e dou, distribuo, eu tenho vida, flui, sabe? Generosidade, aquilo que eu recebo, eu não estou retendo, eu estou liberando. Gera vida, gera saúde, gera algo saudável. Mar da Galileia. Mas talvez nós somos muitas vezes como o Mar Morto. Eu só quero receber, só quero para mim, mas eu não sei dar, eu só retenho tudo. Gera morte. Sabe, talvez por uma frustração, uma chateação, você recebeu, você está cheio de si, mas você não se esvazia. E se você não se esvaziar, você não vai ser curado, você não vai ser transformado. Sabe, irmãos, esse é o grande desafio, como que nós estamos lidando com tudo que nós estamos recebendo, como nós estamos fazendo com tudo que nós estamos vivendo. Porque muitas vezes nós estamos cheios de razão, e às vezes até a razão é aceitável, mas não é justificável. Porque Jesus, por muito menos, irmão, por muito mais, aliás, ele falou, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E por que eu e você queremos ter razão? Irmãos, igreja não é lugar para ter razão. Se você veio para a igreja para ter razão, você está no lugar errado. Igreja é lugar para perder, igreja não é para ganhar, igreja é para perder. Igreja, desde o dia que você entrega a sua vida para Jesus, é entrega, é altar, é morte. Eu queria te convidar a fechar seus olhos por um instante, queria orar com você. Mas sabe, se renda a Deus, fala, Deus, eu não quero ser como um Mar Morto. Alguém que recebe tanto, mas não faz nada. Eu quero ser como José, como Mar da Galileia, aquele que está recebendo, está entregando, está dando, está distribuindo, está dando vida. Pai, eu não quero ser como essa cidade fortificada, onde sobem muros e se protege. Mas eu quero ter um coração, Pai, que possa ser curado nessa manhã, Jesus. Ô Senhor, fala conosco, Senhor. Nós não estamos aqui para olhar para o irmão, apontar o dedo, mas é para nós isso. Quero colocar a minha vida diante do Senhor. Você pode fazer isso nessa manhã, meu irmão? Coloque a sua vida diante do Senhor. Esquece quem não veio hoje, esquece quem está do seu lado. Oh, Jesus. Talvez você entrou aqui hoje, você caiu numa isca, numa cilada, num gatilho, e você se prendeu. Mas quando você começa a clamar a Jesus, Ele te cura, Ele te transforma, Ele tira toda a mágoa, Ele tira todo o rancor. Assim como aquele dia que você conheceu o Senhor, e o que mais importava era a presença dEle. Assim como você conheceu Jesus e a única coisa que importava era a presença de Jesus. Você aprendeu a ficar quieto porque ouvir Jesus é mais importante do que falar. Talvez um dia nós somos como esse Mar da Galileia. Recebemos tanto de Deus e distribuímos tanto, vivemos tantas coisas boas. Mas talvez em algum momento nós começamos a olhar só para nós e se tornamos como um Mar Morto, onde só queremos para a gente. Deixa o Senhor começar a te mostrar nessa manhã áreas que você precisa ser totalmente liberto, curado, transformado. Áreas onde você precisa abrir o seu coração e falar, Senhor, eu reconheço que eu cresci muros nesse lugar e não permiti que o Senhor acessasse. Eu fortifiquei muros nesse lugar e não permiti que meu irmão acessasse. Mas eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para um ambiente de cura e transformação, onde o Senhor restaura o nosso coração, o Senhor restaura, Pai, os nossos sonhos, o Senhor restaura a nossa vida, o Senhor restaura relacionamentos, o Senhor restaura a nossa casa. Sabe, Deus, nós te damos liberdade. Primeiramente, nós somos a casa do Senhor. Vem tratar o nosso coração. Da mesma maneira, trata o nosso lar, nossa família, nossos filhos, nosso cônjuge. E da mesma maneira, trata a igreja do Senhor Jesus.
Jesus, és meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Tu és minha vida. És meu amigo. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença és tudo que eu preciso. A tua presença é o meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Declare isso pro Senhor nessa manhã. Coloca a mão sobre o seu coração. Fala, Senhor, atrai meu coração. Permite o Senhor tocar no seu coração nessa manhã. Talvez há algumas feridas, mágoas que estão doendo, mas quando você pede pro Senhor, Ele toca, Ele cura, Ele transforma. Talvez você entrou aqui hoje triste, chateado, mas quando o Senhor coloca a mão dEle, Ele transforma, Ele restaura, Ele cura. Permite o Senhor te tocar nessa manhã. Diga, Senhor, toca no meu coração, tira toda a ferida, tira toda a dor, tira toda a chateação. Deus, cura o meu coração nessa manhã. Senhor, não quero mais me esconder, fugir, mas eu quero, Senhor, ser curado completamente. Vamos, coloca a mão sobre o seu coração e vai declarando isso. Declara, Jesus, tenha liberdade.
Toca, Senhor, nas feridas, toca naquelas áreas mais inacessíveis, toca, Senhor, naquelas áreas onde nós construímos muros, mas restaura, transforma, tira, Deus, toda fortaleza, toda dor, todo engano. Restaura completamente, Jesus. Essa é a nossa oração, Jesus. Restaura o nosso coração completamente e nos dê um coração que crê e descansa no Senhor. Nos dê um coração que desfruta do Senhor, Jesus. Oh, Jesus. Atrai o meu coração. Sim, Jesus. Atrai o nosso coração ao centro da Tua vontade. À medida que nós entramos na Tua vontade, o centro da Tua vontade, a nossa vontade não importa mais, Jesus. À medida que nós vivemos a Tua vontade, a nossa vontade não importa mais. Nós somos curados de toda expectativa, de toda frustração, Jesus. Nos ensina, Jesus, a lidar com isso. Irmãos, como nós lemos lá em Lucas, talvez para nós o grande desafio é saber lidar com as ofensas e chateações. Nós não somos melhores que os discípulos, então com certeza para nós é muito difícil, assim como para eles, falar: Senhor, eu não dou conta. O meu ego, a minha razão, ela não quer fazer isso. Mas, irmãos, não tem como nós darmos o próximo passo se nós não estivermos dispostos a viver o sonho de Deus, não o nosso. Não tem como nós darmos o próximo passo se nós não estivermos dispostos a abrir mão de tudo que nós nos enchemos de razão para viver o sonho de Deus. Que a nossa oração nessa manhã possa ser a mesma dos apóstolos: Senhor, aumenta a minha fé, porque está difícil. Sabe, irmão, talvez você entrou aqui hoje, você tem muita fé, mas o que você não percebe muitas vezes é que quando você está chateado e frustrado, a sua fé vai embora, ela esvazia, ela foge da mão dos seus dedos, porque você abre mão de tudo. E a oração dos apóstolos naquele momento era: Senhor, aumenta a nossa fé, porque eles sabiam disso. Eles não estavam preparados para algumas coisas ainda, como nós não estamos preparados para algumas coisas ainda. Por isso nós estamos sendo gerados em maturidade, avançando e alinhando corações. Mas que essa seja a nossa oração: Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus, para permanecer quando a gente não quer mais. Aumenta a nossa fé, Jesus, para a gente perdoar o irmão quando a gente não quer perdoar. Aumenta a nossa fé, Jesus, para a gente abrir mão da nossa vontade e guardar o nosso coração quando a gente não quer fazer isso. Hoje nós estamos aqui num dia de ceia. E é tão poderoso, irmãos, quando nós aprendemos sobre o perdão, que o Senhor nos ensina algo. Que fala que se nós formos levar a nossa oferta diante do altar, nós não tivermos resolvido com o nosso irmão, é melhor a gente voltar, se consertar, resolver e depois a gente leva a oferta. Sabe, talvez a gente valoriza muito o que nós fazemos, o quanto que eu entrego, o quanto que eu tenho, mas o que vale para o Senhor é o seu coração. Nós estamos aqui hoje, nós temos a oportunidade de pegar do pão, da ceia, do cálice. Ou a gente pode fazer isso de uma maneira natural e já rotineira, onde é mais um culto, é mais um domingo de ceia. Ou a gente pode pegar desse cálice, desse pão e falar: Senhor, obrigado, porque eu tenho mais uma chance hoje. Hoje é o dia de reconciliar com meu irmão. Hoje é o dia de pedir perdão. Hoje é o dia de reconciliar no meu casamento. Hoje é o dia de eu acertar as coisas. Hoje é o dia de resolver as pendências. Senhor, aqui está o pão, aqui está o cálice. Nós queremos entregar diante do Senhor, para as crianças, a uva. E nós queremos que hoje é um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de restauração. Restaurar o nosso coração, alinhar o nosso coração diante da Tua vontade. Ter um coração alinhado ao Teu propósito e um coração curado, para que nós possamos viver um coração incendiado. Por isso nós oramos nessa manhã e declaramos: Pai, aqui é uma oportunidade de reafirmar nossa aliança, é uma oportunidade de restaurar nossa aliança.
declarar que o Senhor vive, e nós podemos crer no amanhã. De declarar que o Senhor vive, por isso nós estamos reunidos, e o que nos une como igreja é o propósito de o Senhor estar entre nós. Por isso nós oramos nessa manhã e declaramos, cremos que ao pegar o pão, cara, esse é um tempo de oração onde nós, primeiramente individualmente, podemos ter um tempo de reconciliação para com o Senhor, e depois com a igreja, um tempo de reconciliação com os irmãos. Pode passar do pão e do cálice. À medida que você pegar, tem um tempo você e Deus. Se você puder orar no seu lugar, você e Deus, permita que o Senhor venha restaurar seu coração nessa manhã. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me ama, estás presente a me secar em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluias. Você que já pegou o pão, já está com o cálice, te convido a ficar de pé. Quão poderoso é o que nós ouvimos aqui hoje. Quantas vezes nós deixamos passar algumas coisas, e assim como o pastor disse, às vezes a gente deixa passar meses, anos, e a gente acaba deixando de resolver algumas coisas. E como isso tem endurecido nossos corações, com isso tem travado as nossas vidas. A ceia é uma oportunidade de você se reconciliar e de você entender, porque assim nós sabemos que a ceia é o firmamento do nosso relacionamento com o Senhor, mas também com os nossos irmãos. E às vezes a gente, num momento de ceia, a gente quer se firmar, quer compartilhar com os próximos, com aqueles que a gente estão ao nosso lado, mas é o momento da gente lembrar das pessoas que às vezes temos alguma mágoa, às vezes precisamos pedir algum perdão. Que esse seja o nosso sentimento aqui, um sentimento de resolução, um sentimento onde nós não possamos mais deixar para trás, seja um perdão, seja um abraço que você tem que dar em alguém, seja uma conversa difícil, mas que nós possamos sair daqui dessa manhã transformados, entendendo isso.
Nesse momento, gostaria que você se reunisse com a sua família. Fique com toda a sua liberdade, caso você queira alguém. Você precisa pedir um perdão, precisa falar alguma coisa, se é o momento também. Para que nós possamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, obrigado. Obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado porque nós, Pai, estamos entendendo os direcionamentos do Senhor. E, Pai, nós estamos aqui nesse momento de ceia, Pai, firmando o nosso relacionamento com o Senhor, mas também, Pai, entendendo, Pai, como nós temos que ter bem resolvidos com os nossos próximos, Senhor. Bem resolvido com os nossos irmãos, Deus. Que isso, Pai, venha estar fixado em nossas mentes, Pai. E que nós venhamos, Pai, a lembrar, Senhor, a lembrar daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, Senhor, lembrar daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Pai. Que a nossa aliança, Pai, a nossa lembrança daquilo que o Senhor fez, Senhor, por nós, Pai, venha estar cada vez mais viva, Senhor, para que nós possamos não esquecer e não deixar essas coisas, Pai, e não podemos mais postergar essas coisas, Senhor. Que isso venha a ser de memória para nós, Senhor. Que venha a ser um ato de lembrança, sim, Senhor, do seu sacrifício e daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos, Pai, nos manter firmados nisso, Senhor. Porque quando nós nos mantemos firmados nisso, Pai, essas coisas são resolvidas, Senhor. Que nós possamos, que isso possa ser uma lembrança, Senhor, aos nossos corações, Deus. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Fique à vontade, irmão, a tomar do pão e do cálice. Você que já ceiou, te convido a levantar as suas mãos para nós orarmos, encerrarmos. E como eu disse, meu irmão, que essa palavra, aquilo que o Senhor falou conosco hoje, venha se propagar na nossa semana. Não só com nossos irmãos da igreja, como muito bem dito pelo pastor, mas na nossa vida. Que você tenha, que o Senhor te incomode, para que você tenha as conversas difíceis que nós precisamos ter. Que o Senhor te incomode para que nós possamos estar com o coração bem resolvido, para que nós possamos não endurecer o nosso coração. Senhor, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por essa ceia, por essa palavra, por esse louvor, Senhor. Nós somos gratos pela presença do Senhor aqui. Somos gratos àquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, Senhor. Somos gratos porque, Pai, realmente o Senhor está nos direcionando, nos mostrando, Senhor, os caminhos. O Senhor tem nos corrigido, Deus. Por isso nós estamos alegres, porque nós sabemos que isso é para o nosso crescimento, Deus. Te agradeço, Senhor, por cada irmão, cada vida aqui, Senhor. Que nós possamos, Pai, sair daqui transformados, Pai, dispostos, Senhor, a ter conversas difíceis, Senhor, a resolver, Pai, as coisas que não estão resolvidas, Senhor. A realmente, Pai, perdoar aqueles que ainda não perdoamos, Senhor. A disposto, Pai, a pedir perdão. Que nós saímos, Pai, daqui dispostos, Senhor, a ter corações bem resolvidos, Deus. É isso que eu te peço em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vocês. Amém. Vai em paz. Aleluia. Lembrando que a gente tem chocolate quente, procure o atendimento, vá se aquecer um pouquinho nesse frio, amém?
oportunidade para